sonho que você deixou no fundo da gaveta. E aquela lágrima deixe cair de dentro do teu olhar. Teus sentimentos permita fluir como um rio que escorre nas todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! E é em ritmo deste mês que abril chegou com chuva, sem chuva, com Páscoa, sem Páscoa, com chocolate, sem chocolate. Vamos iniciando o nosso singelo programa com muita alegria. Para você que passou a semana só o pó do xilito, só o caco daquele chocolate amassado na loja de departamento de doces em plena pós-Páscoa. Estamos aqui para mais uma quinta-feira. Vamos, que o nosso programa promete. Bora fazer a nossa prece inicial para dar uma boa harmonizada? Bora! Pois eu gostaria de convidar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá, Paloma, nesse véspera de feriado. Pedimos a todos os nossos irmãos que elevem os pensamentos envolvendo todo o nosso planeta em luz. Pedindo que esse sentimento fraterno seja expansivo, que possamos ver o próximo como irmão nessa grande família universal. E que imaginemos Jesus de amor, Jesus que nos liberta da ignorância. Nesse sentimento de gratidão, peçamos ao Cristo da seguinte forma: amado Mestre Jesus, dá-nos a calma que apacenta, a luz que ilumina o caminho para seguirmos-te até o nosso Pai. Envolve a todos nós, ouvintes, a todos nós que estão agora pelas ondas do rádio conectados a Ti, para que a paz se expanda em nossos lares e de nossos lares para todos aqueles que agora necessitam de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Agradecemos, Jesus, mais uma vez e permita que os convidados da noite de hoje possam nos trazer mais esclarecimentos e daqui saiamos não só reflexivos, mas ativos na divulgação do bem. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja! Então, bora harmonizar mais uma vez com uma boa música. Cadê ele? Cadê ele? O nosso DJ JP, reizinho das picapes de Fortal City e adjacências. Taca o pau, DJ! De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido. Um beijo pra você!
Quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, um pensamento sideral. É isto, cara, nação cuscuzeira, com esta música, que é um brilho no nosso olhar e nos nossos ouvidos, é um bálsamo em nossos corações, um beijo humilde canto, abrilhantando sempre e os nossos ouvidos e também harmonizando a cada momento.
Vamos iniciar nossa noite de hoje com muita alegria, porque o tema promete. Preparem vossas cumbucas de cuscuz, água fluidificada, pegue pegue aí o que também? O chocolate, aquele ovinho de chocolate, seus chocolatinhos aí, que hoje o tema promete. E hoje o tema é sono e sonhos. Vamos receber com muita alegria e com muito afeto as nossas queridas Isabel Martins, do Centro Espírita Humberto de Campos, e a nossa amada Françoise Marie, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Aplauso, clap, clap, clap. Boa noite, Paloma. É assim, uma alegria muito grande a gente estar aqui com você, né, Bebel? É sim, eu estava aqui batendo palmas nos bastidores para essa nossa locutora juvenil. É papel de pé, Olha aí, tá aí o que o João Pedro não faz. É isso aí. Gente, o nosso tema hoje é bastante interessante. Ao falar, né, de emancipação da alma, que é um instigante justamente, quando a gente fala de emancipação da alma, o que a gente entende por isso, né, Isabel? Mas a gente vai focar principalmente no sono e nos sonhos. Será que a gente sonha todos os dias? Ei, Fran, eu tenho logo um questionamento, logo de cara. Quando a gente acha que sonhou com um dente caindo, quando a gente acha que sonhou com um cupim, será que isso tem algum significado? Será que isso é importante? Será que isso não é importante? E é sobre isso, né, que a gente vai conversar hoje. Como é que a doutrina espírita, que é uma doutrina séria, como é que é tratado esse assunto entre nós? Sonhou com dente, né, com a igreja, com piolho na cabeça, o que vai vir? E aí a gente vai tentar, de uma forma descontraída, dúvidas e desmistificar os sonhos, né, Bel? Mas pode começar, Isabel. Exatamente. Nós gostaríamos de lembrar antes que existem esses fenômenos de emancipação da alma, eles são descritos pelo codificador porque Allan Kardec viu a importância que é da gente compreender o momento do sono e dos sonhos, que é uma forma de nós em espírito, o espírito sair, né? Nós, espíritos imortais, podemos ir para esses, como disse a música agora, utilizar o nosso pensamento, fazer essas viagens siderais, esse caminhar. E aí, a respeito exatamente disso que a gente vai conversar hoje. Então, quando a gente fala de emancipação da alma, a gente vai estar falando desse desprendimento do espírito enquanto encarnado, que vai possibilitando que a gente se afaste por um momento, gente, só um momentinho no corpo físico. Esse momento tem reduzido cada vez mais, né, Fran? Antes a gente dormia 8 horas, hoje a gente mal consegue dormir 6 horas pelo nosso ruge do dia a dia. As atribulações, né, do dia a dia, e não só isso, algumas coisas marcam o nosso dia, e aí a gente tira o nosso sono, é a falta de dinheiro, é a falta... São as dificuldades, né? São as doenças, as correrias. Dia a dia, isso. Uhum. E aí, mais especificamente, hoje a gente vai ficar nesse tema, né, Fran? O sono e o... Tem diferença, Fran? E aí, o que você Tem acha? diferença? É a mesma coisa? É diferente? Vocês aqui que estão presentes, podem colocar aí na nossa rádio, dizer o que é que vocês acham. Gente, olha, quando a gente fala de sono, a gente está falando de um momento em que o corpo físico ele precisa se restabelecer. Afinal de contas, nós precisamos dar uma parada, o corpo precisa se refazer para o dia seguinte. Então, é uma necessidade motora. Vamos ver aqui o chat, o que é que está aí, que as meninas estão colocando, Fran. Que o sono é mais físico, mais material. Exatamente, Carol. Ele é algo em que nós temos necessidade, porque senão a gente não aguentava viver esse período que a gente tem de ficar aqui na Terra. Quando a gente dorme, a gente passa em torno de 1/3 de nossas vidas. Vamos dar um exemplo. Se eu viveria 60 anos,
por 20 anos eu passo dormindo. Será que isso vai ser importante? Claro, né, gente? Vai ser extremamente importante. Aí tem uma ouvinte aqui lembrando, gente, que as mães não dormem mais. É verdade. Quando a gente tem filho, a gente passa até o sono fica mais leve, mas de toda forma o filho cresce, um dia a gente dorme, Carol. Então, no caso do sono, é o repouso físico. Mas e o sonho? Diga lá, Fran, o que é que você acha que é esse sonho? Isabel, engraçado. Quando a gente começou a estudar esse tema, é bem interessante a gente ver que o sonho, eles podem ser referentes a alguma experiência que a gente viveu durante o dia, acontecimentos ocorridos durante a nossa jornada, uma preocupação, algo que nos chama atenção, depende do nosso estado de espírito. E muitas vezes essa repercussão, ela vai incidir em como eu vou dormir bem. Um exemplo, assim, bem interessante é se eu vou dormir, antes de dormir, eu vou assistir um filme de terror, por exemplo, é claro que eu ainda estou imantado com aquelas vibrações do filme, daquilo que me chamou a atenção, daquilo que me colocou medo. Então, isso também vai. E as nossas afinidades. Se eu sou uma pessoa que gosta de focar, eu vou sair do meu corpo físico, porque, gente, nós não ficamos dormindo paradinho. Isso aí são exceções. A maioria de nós, ao deitar o corpo para descansar, o que vai acontecer? Você sai, você fica ligado pelo seu cordão de prata ou de ouro, ou como preferirem, né? Não interessa se é prata, se é ouro, mas você fica ligado ao seu corpo físico, fica parado, e o seu espírito vai sair durante o momento do sono. E aí você vai ter como experiências vívidas, né? Às vezes você lembra do sonho, às vezes você não lembra, mas você vai ter as experiências de acordo com o seu dia, de acordo com a vibração que você fez antes de dormir, né? É interessante que o sonho, ele geralmente não representa muito as fantasias, né? Mas representa o interior. O Freud, ele nos dizia que os sonhos são expressões do nosso inconsciente, né? Ele dá essa visão, e o Jung também é mais diferenciado. Então, a gente olhar como sonho, como uma experiência vivida fora do corpo físico, como se fosse um desdobramento, que você se desdobra, o perispírito sai do corpo e vai ter em determinados locais. Por isso, aquela sensação, quando a gente tem vez ou outra, de dizer assim, poxa vida, eu já andei aqui. Aquela sensação de déjà vu. Pode ser de outras encarnações? Pode. Mas também pode ser que durante o sono, quando eu fui bater perna, né? Eu estive em um lugar e aquilo ali me marcou. E quando eu estou lá, eu certamente estive naquele local, fora do corpo. Você sabe, Fran, que como você está falando, eu lembrando, né, dos sonhos comuns que a gente tem. Quando você assiste um filme de terror, como você citou, quando você joga, foi dito aqui, um jogo mais violento, ou de terror também, quando você assiste ou se vincula a imagens sexuais, e aí o que acontece? Você passa a ter sonhos reflexivos, são aqueles sonhos que vão nos trazer reflexo do que a gente levou. Porque queira ou não queira, no momento que a gente vai ter o repouso físico, que é o sono, o espírito, ele vai passear pelo, às vezes, passado, maioria das vezes presente, e algumas vezes, sim, para a gente pasmar, futuro, né, Fran? É como você falou, esses déjà vus. Eu estava pensando aqui, me preparando para esse momento, com os nossos espectadores, e aí eu tive essa sensação de déjà vu. A gente vai percebendo que vamos passeando mesmo, nós não estamos acrisolados. Em definitivo, o momento do sono é o momento que a gente vai ter
esse passear e essa expansão de consciência. Importante a gente frisar isso. Então, como a Fran falou, a gente tem que ter muito cuidado com o que é que a gente está fazendo antes de dormir, né? A gente se encontrar com o Deus do sono, Morfeu, é? Exatamente. E olha, aí a gente vai tentar deixar o nosso lado, gente. É por isso que a doutrina espírita nos ensina, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, questões da 400 a 455, né? Quando Kardec, através da codificação, ele analisa a emancipação da alma, os sonhos nos seus aspectos fisiológicos e espirituais, nos concernindo a ideia de que é necessário a vigilância com a prece, quando você for dormir, que é necessário a vigilância durante o dia com alguma coisa que lhe preocupe, que a gente deixa de lado. No momento do sono é sagrado, é aquele momento que necessário de, vamos dizer, de refazimento, de catarse interior, para que haja um equilíbrio muito maior do nosso organismo físico. Foi feita uma experiência com camundongos, bem interessante essa história, e foi feito assim, o grupo A de camundongos, eles poderiam, porque nós temos 3 coisas que a gente faz, a gente come, bebe e dorme, isso é um fato. Gente, são coisas que a gente tem que fazer fisiológicas, naturais, para que a gente possa sobreviver. E o grupo A de camundongos, eles passaram a comer e beber, mas não dormir. O grupo B, eles passaram a beber e a dormir e não comer. E o grupo C, eles passaram a comer e a dormir e não passaram a beber e dormir e não comer. Indeterminado, passou o primeiro dia. O que aconteceu? A gente passou a observar que os camundongos, através dessa experiência, aqueles que não dormiam, eles passaram a se tornar irritadiços, inapetentes, foi causando danos muito mais sérios do que aqueles que ficavam, que comiam e bebiam, porque o máximo, até aqueles que não comeram, tudo bem, mas aqueles que não beberam também passaram mal. Mas o caso mais sério foi daqueles que não dormiam. Então, vê a necessidade que o corpo físico tem de se restabelecer, daquela usina hidrelétrica estar durante o dia funcionando, e depois ela parar, para ela se recompor, para continuar no outro dia, né? Exatamente. E é tão importante a gente ter um sono reparador, porque quando a gente tem um sono reparador, em que a gente tem uns horários, gente, a gente não pode estar dormindo 1h da manhã, 2h da manhã, porque a gente está perdendo o pico que hoje a ciência já tem, um estudo que comprova uma substância chamada melatonina, que ela nos traz um refazimento para o dia seguinte. Então, aí a gente acorda desenergizado quando a gente dorme fora desses horários, porque o pico em que ela vai ter esse aumento é como se fosse uma recarga. No início da madrugada. Então, se a gente dorme 1h, 2h da manhã, a gente perde essa fábrica, essa usina de produção de melatonina, e no outro dia a gente está o quê? Cansado. E não sabe por que foi, né? Não sabe por que foi. E aí, outra coisa importante, olha, quando a gente percebe que Freud fez uma associação com relação aos sonhos, e enquanto que Jung fez outro tipo, e Jung se aprofundou muito mais, porque perceberam que trazer essa análise era importante para quem? Para o paciente. Mas não é o bom terapeuta, ele não vai dar a resposta, não, porque não tem como ele dar a resposta de um sonho, né, Fran? Ele vai conduzir ao paciente para ele chegar à resposta do seu sonho. Isso é que é o pulo do gato, gente. Por quê? Porque não tem como se decifrar um sonho. É difícil. A gente vê o exemplo, por exemplo, de José, lá no Egito, né, Fran? Que ele decifrava os sonhos do faraó, está no primeiro livro de Moisés, a Gênesis. Porque
José, ele tinha essa capacidade, mas isso é comum? Não. Não adianta você achar que fulano vai lhe dizer os números do jogo do bicho, fazendo propaganda, né? De jogos de azar, desculpa. Através de um sonho, porque na maioria das vezes vai acontecer o quê? Vai errar. Porque o sonho até vai colocar naquela colcha de retalhos, né? Pode falar. Não só isso, a gente coloca o dinheiro, o fator. A gente tem que observar que o trabalho ele é necessário. Ele está aqui, é como se a gente barganhasse com o Criador, né? Tem assim, um exemplo, Bel, um amigo, né, que nasceu dia 7/7/1977, olha aí. Oxi. E aí ele usava toda vez o número 7 em tudo. 7. Quando ele fez 17 anos, 7, sempre 7. Aí ele diz assim, foi para uma corrida de cavalos e ia jogar no cavalo, juntou dinheiro, fez empréstimo na família, juntou, porque ele tinha certeza que ele sonhou com o cavalo e que ele ia ganhar no cavalo. Aí, sim, o cavalo tirou o 7º lugar. Oi! Mas podia ter tirado o 3º, o 4º, mas tirou o 7º lugar. Então, isso quer dizer o quê? Que algumas vezes a gente se engana, a gente se impressiona. Eu era pequena e dizia assim, sou eu com o dente extraindo, é morte na família. Eu queria ver, eu queria saber tu, Isabel, que é dentista. Já pensou? Se tu pega dente quase todo dia, sonha com dente, quantas pessoas na tua família já morreram por causa do dente? É verdade. Olha, dente caindo, piolho. Gente, olha, a gente tem que fazer uma diferença muito clara. Deixar aqui isso em nossas mentes. Há sonhos premonitórios, sim, mas poucos. A maioria são o quê? São perturbatórios. Com esse exemplo aí que a Fran deu. São sonhos, às vezes até de irmãos desencarnados, levianos, que riem da gente. Eles fazem a gente apostar nesse cavalo. Troçando, né? É uma forma de... a gente está num grande momento que eles vêm e nos sugestionam e a gente acha que é. Por quê? Porque nós somos influenciados, será, Fran? Pelos espíritos? Eu acho que a gente tem que levar mais a sério. A doutrina espírita, ela veio com a característica, assim, é um manual, é um roteiro a ser seguido, e não é uma doutrina grandiosa, e não um manual rasteiro, que a gente possa colocar todas as fichas como se fosse um jogo. Então, é interessante a gente nos possibilitar o estudo, porque o estudo, através do sonho, do sono e dos sonhos, ele é interessante, mas que a gente não coloque, acima de tudo, se organize, né, assim, e compreenda que nem tudo está na mão dos nossos sonhos, que podem ser expressões muito vívidas, como, por exemplo, quando a gente encontra um ente querido que já partiu e a gente tem uma sensação muito gostosa de que esteve, certamente a gente deve ter estado com esses entes queridos, porque eles nos são caros, e quando a saudade bate no peito, a gente pode com certeza encontrar esses entes queridos durante o sono, mas levar de uma forma mais séria, mais concisa, de que o acaso ele existe quando as pessoas não têm conhecimento científico, não têm conhecimento, né? E para a gente, assim, deixar bem claro, são vários os sonhos relatados na Bíblia, muito de Abraão, Moisés, outro que sonhava muito e que mantinha o contato, o José do Egito. Exatamente. São vários os retratos que tem contados e narrados na Bíblia que vem trazer para nós o papel do sonho, que é uma coisa pertinente para nós, porque a gente está fora do corpo. É uma experiência vívida, né? O Dante de Alighieri, quando escreve a Divina Comédia, ele sai no momento do sono, se desloca
bem, vamos dizer, faz o desdobramento do corpo físico e vai a regiões de trevas para conhecer, mas com o intuito de narrar, de trazer para a gente uma visão diferenciada do que é estar no inferno ou estar, porque tem o inferno de Dante, né, na Divina Comédia, quando a gente vai ver, porque era necessário que a gente tivesse conhecimento, mas com as idas dele, como estava causando bastante mudança interior, ele vai perdendo a condição de chegar até lá. Eu lembro até assim, engraçado, que eu tinha um professor de filosofia. Tu está citando sonhos em que benfeitores nos levam, né? Mas há sonhos que não são benfeitores. Não, eu estava lembrando, porque o Dante, quando ele parte, ele desencarna antes de lançar o livro dele. E aí o filho dele, ele tem 2 filhos, e o filho dele sonha com o pai, dizendo onde estava o livro. Olha que fantástico. E aí vão atrás do livro e o encontram dentro de uma parede. Isso é bem interessante para a gente ver, porque o pai fazia isso, e o filho, para que a obra fosse lançada depois, ele desencarna, e ele vai dizer para o filho onde está o livro. Aí o que ele faz? Ele diz assim, olha, você vai e leva uma testemunha, não vá só, para todos saberem que foi através do seu sonho que eu fui. Já tinham procurado em todo canto, quando encontram o restante da obra para lançar a Divina Comédia. Muito, muito show, né? Você sabe que, às vezes, nem sempre a gente tem esses sonhos, assim, que são benfeitores que nos levam. Às vezes a gente tem alguns sonhos, e na maioria das vezes são sonhos comuns, em que, na verdade, foi a nossa falta de vigilância, a falta de elaboração do que a gente passou durante o dia, né? Se a gente não conseguiu pagar aquela conta, se a gente não conseguiu comprar aquilo que a gente ia comprar, se a gente está insatisfeito com o nosso emprego, com o nosso estudo, com a casa espírita, o que acontece? A gente vai e leva essa ação não elaborada para onde? No momento que a gente está mais liberto do corpo físico. E aí a gente fica tão propenso, gente, às obsessões, às sugestões de que a gente não vai conseguir, de que a gente não pode, que a gente não sabe. Por isso que é importante que nos preparemos, aí é fundamental, na hora de dormir. A gente tem uns grupos, né, Fran, que a gente vai se reunindo para ler a respeito do Evangelho, fazer leituras edificantes, fazer comentários. E o que é que a gente sempre fala no final? A gente se preparar na hora do sono. Se preparar para o quê? Fazendo como? A gente ter uma leitura edificante, a gente conversar. Uma música, né? Que você possa colocar. Exatamente. A gente se libertar daquilo que nos causou mal durante o dia. Se a gente tiver de pedir perdão, a gente peça perdão mentalmente a quem a gente tenha desagradado. Se a gente foi desagradado, a gente aprenda a digerir, porque senão esse processo indigesto vai com a gente. E a gente chega lá com essa falta de elaboração, e aí a gente vai ter o quê? Os pesadelos, gente. Quantas vezes a gente acorda sobressaltado, ofegante, chorando? Quantas vezes a gente acorda chorando? Por quê? Porque eu não consegui dormir de bem comigo mesmo. Né? O que é que Santo Agostinho falava? Todos os dias, antes de dormir, eu faça uma análise. Isso é fundamental quando a gente está desenvolvendo o autoconhecimento, porque eu só consigo promover a mudança interior quando eu conheço o que é que eu tenho que mudar. Então, Santo Agostinho fala assim, faça uma análise. O que foi que você fez naquele dia? Isso aí é uma forma de eu... O que você fez de bom, né? O que você fez de bom? O que você fez de ruim? Exatamente. Agora, a gente tem que ter uma ideia também com relação ao físico e ao material. É importante também. A gente vai comer antes de dormir, uma feijoada, uma rabada, antes de dormir? Será que vai ajudar a eu ter esses sonhos desprendidos com os mentores? Ou eu vou ficar chumbado no corpo físico? Então, uma alimentação mais leve, gente. Vamos evitar um ambiente agradável. Você já pensou que
dormir Engraçado. assistindo televisão ligada, né? Ou um som mais barulhento, ou o quarto com a luz ligada. Então, isso também repercute num sono ruim. E as roupas apertadas? Vamos vestir roupas leves, vamos ter esse nosso momento de sono mais leve. Então, vai lá, Fran. Não, eu achei interessante, eu fui atrás das coisas assim, né, mirabolantes. E a gente vê o cantor Paul McCartney, por exemplo, ele narra que 2 músicas que ele compôs foi no momento do sono. Ele teve a inspiração e quando acordou, e são 2 músicas muito tocadas, e uma delas, que no caso é Yesterday, é a Let It Be, 2 músicas. Todas 2, ele estava dormindo, sentiu a música como se ela já tivesse toda escrita. E quando acordou, começou a tocar, tocando. E aí perguntou, vocês conhecem essa música em algum lugar? Eu disse, não. É porque eu estava dormindo e eu ouvi como se estivesse tocando essa música e foi e lançou as 2 músicas. Para a gente ver que nós também somos inspirados pelo lado de lá, pelo lado espiritual, né? O momento que você sai do sono, que ele devia ter saído do corpo físico e ido ter, juntamente com alguns compositores, né? Porque a arte imita a vida e a vida imita a arte, já dizia o Oscar Wilde. Está vendo o quê? Que há uma mudança nossa interior a partir do momento que os grandes compositores, os artistas, que têm uma sensibilidade um pouco maior, que eles são, no momento do sono, intuídos para que seja criado. A criação de lá para cá, né? De lá para cá. Eu queria dar um exemplo nas obras espíritas, gente. Fala muito sobre esse momento que a gente vai dormir. As obras do André Luiz, Psicografia de Francisco Xavier, estão recheadas de exemplos. Eu vou dar um exemplo que acho que a maioria dos espíritas já ouviu falar, pelo menos. É a reencarnação de Segismundo. O casal não queria aceitar de jeito, pelo menos o pai, né, o Adelino, não queria aceitar aquele filho, ele não queria aceitar aquele filho. O que foi que os benfeitores fizeram? Durante o sono, né, o corpo físico ficou lá, eles levaram Adelino, o espírito Adelino, para o convencer dessa oportunidade benfazeja de receber Segismundo, para poder renovar os laços de afeto, modificar as relações. Então, nós podemos ter inspiração e sempre somos ajudados do alto. Nós sempre, mas aí a gente tem que estar o quê? Em sintonia com os benfeitores. Senão, é como essas músicas, tem músicas belíssimas que vêm, nos encantam e perpetuam aí por décadas. Mas tem músicas, né, Fran? Que, meu Deus... De baixo teor vibratório. Já que vê aquelas letras, gente, que não tem letra. E a gente vê as crianças, às vezes, cantando e repetindo palavras de baixo escalão. Vamos começar a nos policiar, porque tudo que está no físico reverbera no espírito. E vice-versa. É um caminho de mão dupla. Eu acho que é isso. A gente vai para o segundo tempo agora. É contigo, Paloma. É isto, galerinha. Prepare-se, que já já a gente volta no nosso segundo bloco, no Pinga Fogo, nesse cuscuz com chocolate. Tá com o pau, DJ JP! Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346.
que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. É isto, meus caros, estamos de volta com muita alegria. Estamos aqui tal e qual, como eu diz aqui no Ceará, um periquito na areia quente, porque esse tema nos instiga cada vez mais. Então, preparadas, preparades para fazer a pergunta? Levantem a mão, quem dá mais, quem dá mais? Fala, Liz, que elas te escutam. Gente, sou eu, Paloma, que cortou aqui um pouquinho. Sou eu, né? Você mesmo. É sim, Gente, que tema Elis. instigante, né? Um tema tão instigante. E aí a gente lembra de tantas coisas, mas me veio à mente as experiências de José da Galileia, não é? Com seus sonhos. E eu li certa vez no Miramês, Maria de Nazaré. Inclusive, esse livro eu separei hoje para doar, se alguém tiver interesse. Que ele era muito material, né? Muito voltado para as questões mais físicas, e ela mais espiritual. Então, segundo o livro, a mediunidade dela era uma coisa mais intensa, né? E a comunicação com ele era através dos sonhos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Elis, tem uma mediunidade que é justamente a de José, a mediunidade onírica. Essa mediunidade é interessante, que justamente no momento do sono, que é o repouso do corpo físico, pode o espírito ter essa, mas esse diálogo ele pode acontecer com qualquer um, pode, mas nem sempre a gente consegue lembrar vivamente. Então, quando a pessoa tem a mediunidade onírica, ela consegue ter essa lembrança vívida dos esclarecimentos, e é importante para José. Ela também pode ser chamada de orinofania, é outro nome mais difícil, então a gente fica com onírica, que é mais fácil. E aí José, naquele momento em que ele deu a velha titubeada, como você mesmo citou, que Miramês falou que ele era mais material, mas eu acredito que por conta
de todos os costumes daquela época, né? Porque José também era um espírito muito elevado. Tanto é que foi muito importante para Jesus a presença paterna no meio físico de José. E Jesus foi carpinteiro, não foi só filho de carpinteiro, foi carpinteiro e seguiu a profissão do pai, porque tinha muito respeito por esse espírito aí de alta envergadura. Então, algumas pessoas não são como Maria, que tinha uma mediunidade de evidência, né? Porque ela viu, Gabriel viu o anjo, e José, ele tinha essa, e precisava ser estimulada, tanto é que foi para Belém com a esposa gestante, e quando ele teve a permissão do anjo, ele retornou. Tu quer falar alguma coisa, Fran, quer complementar? Não, quando vocês falaram de José, eu achei que era José do Egito, não José. Também, tem os dois. Né? Porque quando a gente fala no da época, viu, José? Isso. José e Maria. Quando a gente fala de José, né, que é um dos filhos de Jacó, ele vai trazer uma visão diferenciada. No primeiro momento, ele desde pequeno ele tinha esses sonhos, né? E quando ele infantilmente vai contar para os irmãos que ele teve um sonho e que ele ia ficar acima dos irmãos, causou inveja. Engraçado que é a infantilidade dele. Aí o que os irmãos fizeram? Por ele ser o filho, antes de Benjamim nascer, ser o filho querido, né, do pai, aí o que eles fizeram com ele? Venderam-no. Ele vai ter um percalço bem grande, não tem tempo aqui para a gente discorrer sobre isso. E quando ele está preso já, porque ele foi resgatado, primeiro por Potifar, e depois ele vai ser um dos intendentes do faraó, por causa de um sonho. E o sonho que ele teve na época, ele sonhou com espigas, 7 espigas grandes, comendo 7 espigas magras. E depois ele tem um outro sonho, no caso o faraó que narra, que são 7 vacas bem magras, feias, famintas, comendo 7 gordas, que quer dizer justamente 7 anos de seca que chegariam, primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca. Então ele abarrota imensamente o Egito com comida, guardando, esperando os 7 anos de seca. E é nesse período que ele recorda, né? Exatamente. É salientar que no caso de José, ele interpretava os sonhos. Na verdade, ele não era como José, pai de Jesus. Não, mas no primeiro momento ele sonhou, Bel. No primeiro momento ele sonhou, ele tinha mediunidade, durante o sono, ele sonhava, e foi isso que ele teve. O primeiro momento foi de sonho. Ele interpretava depois, mas no primeiro momento ele sonhou, por isso que ele falou. Ele acordou assustado e comunicou aos irmãos que ele tinha sonhado isso assim, assim, assim. E aí ele foi e viu que ele iria ficar sobre os outros. Né? Exatamente. Então a gente tem que ver até que ponto, né? Aí é outro momento que vocês falando aí, e aí eu lembrei do Divaldo, uma experiência que ele teve com Joana de Ângeles. Menina, eu tô cheia de contos, né? Aqui hoje, mas aí do Divaldo com Joana de Ângeles, quando a Joana, ele querendo saber como é que estava uma criança que tinha partido, e o pai pedia, e eu dizia, não, eu vou ver como é que tá, eu vou pedir a Joana. E a Joana vai conversando com ele, diz assim, Divaldo, só lhe peço uma coisa, faça silêncio, que eu vou buscar ele na noite, né, para buscá-lo, para ir no momento de silêncio. Aí ele tá certo. E ele logo pensou assim, vixe, será que eu falo muita coisa? Eu agora fiquei, será? Aí quando passou mais um tempinho, a Joana vai falar de novo. Divaldo, você tá lembrando, né? Silêncio. E ele foi e disse assim, certo, Joana, eu vou fazer silêncio, eu não vou falar mais nada a partir de agora, nesse momento que ele vai ter com ela fora do corpo, porque ele tinha dormido às 11 horas da noite e ia ter com ela, com a Joana. E eles chegaram lá. Aí o Divaldo chega e vê a mãe com o filho no colo, né?
dando, e ele vai se emociona de tal forma que ele, que você, aí os outros espíritos que ali estavam ficaram, ele disse assim, Divaldo, eu lhe falei o silêncio. E ele disse assim, é o silêncio emocional. É porque nós, quando nos emocionamos, muitas vezes, a gente tem com aquelas pessoas que a gente ama, mas a gente perde o contato por causa da emoção. Então, é necessário a gente ter o silêncio da emoção para a gente conseguir, durante o sono, estar com aqueles que a gente ama. Fala, Carol! Ai, que susto! É para acordar, é? Gente, sim, não pode dormir, não. Oi. Não durmam, gente, deixa de sonho. Eu tenho 2 perguntas, uma é minha e outra é de uma amiga. Vou fazer primeiro a minha. Uma vez a gente foi discutir esse assunto, né, a respeito de sonho e sono dentro do Mocidade. Aí teve um jovem que ele falou que tem um costume muito, muito grande de jogar, né, ter os games dele. Só que ele estava começando a jogar alguns games de terror, né? Não vou nem citar os nomes, mas eram jogos assim violentos, de tiro. E ele disse que, para não ter pesadelos, ele fazia prece antes e depois do início do jogo e quando terminava o jogo. Só que ele começou a sentir dores de cabeça, começou a sentir algumas indisposições, e a gente aconselhou que ele suspendesse esses jogos nesse horário. Mas o que é que vocês dão de conselho para essa juventude, pelo amor de Deus? Complicado, né? Vai, Bebel. Carol, eu digo isso por uma experiência, né, própria. No momento em que você modifica os horários, porque a prece, gente, não vai blindar a gente, porque normalmente a gente faz muito prece mecânica. A gente tem dificuldade em articular uma prece do coração. Acho que é por conta da nossa infantilidade. Mas as preces, elas vão passar a nos fortalecer quando a gente está em sintonia em pensamento. Então, é um preparo. Se eu estou assistindo um filme indevido, ou seja, de terror, ou seja, imagens de sexo, ou qualquer que me ligue a esses locais de baixa frequência energética, vai acontecer, mesmo eu fazendo a prece, eu não vou conseguir manter uma sintonia com a espiritualidade superior. E aí, a mudança de horário já ajuda, viu, Carol? Por quê? Porque o meu organismo ele já tem resolvido aquele problema mais cedo. Lembra da resolução das encrencas antes de dormir? Então, já melhora um pouquinho. Qual o ideal? O ideal é a gente passar o dia se preparando. Esse é o ideal, mas a gente ainda é muito infantil. Então, se a gente tiver um jovem que tem ainda um aprendizado, então ele vai passar por isso. E melhora, viu, Carol? Por experiência própria, como mãe de adolescentes, a gente percebe que tem uma melhora, não tem mais dor de cabeça. E aí a gente vai percebendo, a gente tem que lidar com o jovem, porque o jovem está dentro da nossa casa, está dentro da casa espírita, está nas escolas, está nos locais de trabalho, e a gente não pode cercear, a gente tem que utilizar o que Jesus nos beneficiou, que é o livre-arbítrio, sempre, e orientar os jovens. É isso? Carol, tu tinha outra pergunta, a Fran responde. A outra pergunta, eu acho, foi mal, gente, é engraçada ela. Foi mal, amiga. A Elis faz tempo que manga de mim, mulher. Elis, mulher, te orienta. Muita gente, eu já ouvi demais, gente, na casa espírita, usar a palavra desdobramento como sinônimo para sonho. É sinônimo ou é diferente desdobramento de sonho? Tem diferença, assim, o desdobramento, quando a gente faz, não para mim, mas vamos embora. O desdobramento, quando a gente sai do corpo físico, né, você se desdobra, é um estágio de emancipação da alma. Mas durante o sono, o que se
desdobra, no caso ali, é o perispírito, certo? Tem uma diferença por causa disso, porque durante o momento do sono, o perispírito, ele realmente sai de perto do corpo físico e vai ter. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente faz o desdobramento, é você se deslocar de um local para o outro, e aí você está acordado, porque você vai se desdobrar durante o desdobramento mediúnico, difere de quando você está do desdobramento no momento do sono, certo? Tem uma diferença, assim, bem... Uma você está dormindo, e é o perispírito que sai, tá em vigília, e a outra... né? E o outro, exatamente. Então, são quase que similares, né? Vamos dizer. São formas de emancipação. De emancipação da alma, justamente. E a gente tem que ver assim, com mais naturalidade, já que o interessante, gente, vamos até brincar, o interessante é que é muito bom a gente ter um colchão fofinho, já que a gente, como a Isabel lá no início da fala, disse que nós vamos passar 20 anos dormindo durante uma encarnação, pelo menos. Não, mulher, mas então, só se for 60 anos, a gente vai viver mais. Isso se for 60 anos. Se for de 90 anos, gente, são 30 anos. Né? Como fosse um terço da nossa jornada, a gente passa dormindo. Como a gente ainda perde tanto tempo? Porque os espíritos superiores, para eles, não é mais necessário a dormida, nem a comida, nem a bebida. Eles estão sempre trabalhando, sempre transformando, sempre tentando ajudar ao próximo. Então, é essa escala. Nós que estamos num planeta de provas e expiações, indo ao mundo de regeneração, é interessante a gente ver que em outros mundos mais evoluídos, o sono vai ser cada vez menor, para que a gente possa, do mesmo jeito que as crianças antigamente, elas nasciam, e eu lembro bem que as crianças não nasciam de olho aberto, não. E a mamãe até falou assim, minha filha, você nasceu com os olhos bem abertos. Então, está havendo cada vez mais uma evolução. Hoje, crianças de 5 meses já nascem, vão para a incubadora e estão aí. Então, é interessante a gente ver que houve modificações e que a gente está aí para comprovar, através do sono, através dos sonhos, assuntos esses estudados e debatidos dentro do Livro dos Espíritos, e que nos vão dar subsídios para a gente compreender o que é o sonho e o que são, como é importante o ato da gente fazer essa catarse momentânea durante o sono. Eu também queria deixar aqui aos ouvintes a sugestão de lerem, gente, esse livro, No Mundo Maior, que é uma obra do André Luiz, psicografia de Francisco de Xavier, que fala muito bem sobre essas... É como se fosse compartimentos em nosso cérebro. E aí isso vai fazer com que nós nos preparemos melhor, não só para o momento de sono, mas na vigília mesmo do nosso dia a dia. Tem outros livros também, Entre a Terra e o Céu, que vai mostrar mães que tiveram esse afastamento de seus filhos de forma prematura, mas que reencontram seus filhos na espiritualidade. Olha que coisa bonita. Então, a gente percebe que o momento do sonho também é um momento de reencontro. E tudo depende de quê? Do nosso preparo. É isso, eu acho que já deu nosso tempo, não é? Meninas, foi encantador ter vocês aqui conosco. Gratidão por disponibilizarem a noite de vocês para disseminar sobre esse tema tão instigante para todos nós. E saibam, gente, não se esqueçam, antes de finalizar o nosso programa, lembre-se que a prece é essencial. Mas não vou fazer prece porque eu vou passar mal, vou sentir dor de barriga. Faça com o seu coração. Eleve seus pensamentos para que você possa ter uma noite agradável de sono e também você possa ter o seu descanso reparador e aprender cada vez mais, seja sobre a doutrina de amor ou reencontrar pessoas tão queridas. Vamos finalizar a nossa noite com uma prece especial, bora? Vamos lá, a nossa querida Françoise Marie poderia fazer a nossa prece final, por favor? Com certeza, Paloma, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre da Luz, te agradecemos imensamente pela noite de hoje, pelos conhecimentos estudados
que possamos desenvolver o bom hábito da leitura, de procurar, tirar as nossas dúvidas. Agradecemos também por esse espírito de escola elevada que teve no orbe Kardec, com o Hipólito Leon, Denizar, Rivail, nosso querido Kardec, tão conhecido, que esse mês completou mais um ano de que aqui esteve na Terra, lançando essa obra maravilhosa, esses livros, esse compêndio de livros que vieram elucidar sobre essa doutrina de amor que nos faz querer sermos melhores. Muito obrigada, Senhor, que possamos ser úteis na jornada do Evangelho, que possamos também desenvolver dentro de nós o amor ao próximo, tão necessária à evolução do nosso planeta. Abençoa as nossas famílias, abençoa essa semana que estamos tendo oportunidade de estudar, de fazer prece, de estar bem. Como é bom viver, Senhor. Agradecemos e te pedimos que tenhamos uma ótima noite de sono, de dormida, de encontro e reencontro com os nossos queridos amigos, irmãos, parentes, que nossa família espiritual é imensa no momento do sono. Te agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, uma feliz Páscoa para vocês. Cuidem-se, não se esqueçam. Prece é essencial e estar em vigilância também. Tchauzinho, tchauzinho. Pronto. Deixa eu ver. Pronto, meninas, estamos fora do ar. Eu ganhei os fones e não sei usar. Olha, ela tá toda high-tech. Eu nem ganhei, Carol tem Eu também. ganhei meus fones, a Salina que me deu. Aí ela disse assim, mamãe, para a senhora é para suas lives. Aí eu botei os bichos aqui e não sei usar. Comédia. Botei no Bluetooth, mas não sei usar, Joana. Ah, é assim. Você coloca, abre a caixinha. Abriu? Pronto. Aí eles ficaram brilhando. Ó. Aí Aí você vai em configurações, Bluetooth.